É difícil você detectar essa questão do assédio moral, né? Porque ele não é muitas das vezes feito por pessoas que trabalham no meio ambiente ou que estão no meio ambiente de trabalho, mas dá para se, por exemplo, identificar por quem que mais provoca, se é o patrão, se é o chefe, como é que é isso? Perfeito. Então, existem aí, né, muito bem colocado, formas de prática desse assédio moral. Podendo ser pelo superior, que é o mais comum em relação ao subordinado, mas também pode ser feito por pessoas da mesma hierarquia, trabalhador em relação ao outro, e misto, tanto pelo superior quanto pelo mesmo nível. E até o assédio moral organizacional, que a gente chama, ou straining, que é justamente a imposição de metas abusivas que, sabidamente, um ser humano não tem condições de cumprir aquelas metas impostas. Quer dizer, ali, nitidamente... Metas impossíveis. Impossíveis. Normalmente praticadas por instituições financeiras. Bancos, a maioria. Exato. Perfeita colocação. A maioria que está ali no ranking é o banco. Mas esse esclarecimento que a gente pretende fazer para a sociedade como um todo, porque a gente observa que as pessoas elas têm um conhecimento muito raso sobre o que é assédio moral. E uma das coisas que é uma ação, a gente sabe que é agressiva e progressiva, mas ela vai muito além de humilhações, porque essa violência psicológica ela é sempre sutil, ela é sempre insidiosa, né? E aí as pessoas acham só uma brincadeirinha, né? Tá fazendo isso porque é comum. Com uma segunda intenção, né? Sim, geralmente. exatamente. O assédio é isso aí. Ainda é um tabu, talvez, esse tema do assédio, porque eu penso assim, as pessoas elas têm hoje uma relação ainda, uma dificuldade de falar sobre saúde mental, sobre expressar sentimentos e falar o que elas estão vivendo, o que elas estão pensando. Porque a gente está numa era em que muita coisa está mudando, como você disse, o acesso à tecnologia está aí, a gente consegue ter um entendimento maior, mais amplo das situações, mas eu acredito, vocês veem isso ainda como um tabu para ser falado, por exemplo, dentro das empresas. Ainda é algo que precisa escalar aí montes mais altos para chegar nessa informação? Falar de assédio de saúde mental sempre foi um tabu na nossa sociedade, até porque nós não fomos educados a falar de mente, sempre de corpo. Então, desde que nasce, por exemplo, nós somos educados a tomar vacina, a ir ao médico. Mas quando se trata de falar de problemas emocionais, ainda é associado à loucura. A pandemia ela foi um divisor de águas muito grande, porque o isolamento, o medo da morte e tantos outros fatores negativos que a gente lembra bem, fez com que essa questão da saúde mental ela viesse à tona. A mídia colocou isso de uma maneira muito forte. E isso foi para as empresas também, porque as pessoas nas empresas tinham e ainda têm um certo receio de falar sobre isso. Eu estou com depressão, se eu falar que eu estou com depressão, se há uma possibilidade de promoção, não vão me dar essa promoção, não posso contar que eu estou com síndrome do pânico. Então, essa divulgação, isso deu uma quebrada, mas ainda falta muito do que investir sobre isso, né? Então, ainda há um preconceito na sociedade, um preconceito relacionado sobre a saúde mental ser associada à doença mental, à loucura, e não é isso, né? Então, quanto mais a gente puder divulgar, quanto mais a sociedade puder saber o que caracteriza o assédio moral e quais consequências negativas que isso tem, torna a dizer para o colaborador, para as pessoas com as quais ele convive dentro da empresa, porque isso gera muito conflito entre as pessoas também, até, como eu falei, pelo desconhecimento, e os familiares como um todo, porque isso afeta também a saúde mental das pessoas dentro de casa, né? A gente tem, assim, a saúde mental é um sistema universal de você definir doenças da saúde mental da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma predisposição, talvez congênita, de ter aí uma esquizofrenia, por exemplo, sofrer doses escaladas de assédio moral, essa questão de ficar pressionando a pessoa, pode deflagrar, pode levar a uma esquizofrenia, por exemplo? Sim, na verdade, assim, são os gatilhos, né? Se a pessoa já tem aquela predisposição, nós chamamos de microagressões, se existem essas microagressões, em que é comprovado que as mulheres são mais na posição de vítima, nesse caso, sim, mais com susceptíveis. certeza.